A noite em que Lutero quase desistiu e o que Deus fez em seu silêncio. Existem noites em que a alma parece ficar suspensa entre o medo e a fé, como se tudo dentro de nós estivesse prestes a ceder. Lutero conheceu esse tipo de noite. Não a noite comum, mas aquela em que o coração pesa mais que o corpo, em que a mente se enche de perguntas que nenhum homem consegue responder e em que o silêncio de Deus parece mais ensurdecedor do que qualquer tempestade. Foi nesse tipo de noite que Lutero quase desistiu. Um homem marcado pela coragem que ecoaria séculos, mas que antes de se tornar um símbolo de força, passou por um abismo interno que quase o consumiu. Ele se viu sozinho, cercado por pressões externas e conflitos espirituais que o esmagavam por dentro. Essa experiência não pertence apenas à história de um reformador. Ela toca qualquer pessoa que já encarou o peso de sentir que Deus está distante. Há momentos em que a fé vacila não porque Deus deixou de existir, mas porque o coração perde a capacidade de interpretar o silêncio divino. Lutero acreditava que o maior inimigo do homem não era Roma, nem os poderes religiosos que o perseguiam. O maior adversário era o que habitava dentro de si. A dúvida, o medo, a culpa que corrói a esperança. Quando pensou em desistir, não foi porque lhe faltava convicção intelectual, mas porque sentiu que sua alma estava partida. Nada parecia fazer sentido. Ele olhava para suas próprias limitações e se perguntava se realmente poderia suportar o peso do chamado que acreditava ter recebido. Todos nós conhecemos essa sensação. Quando a vida se torna um labirinto de exigências, críticas, pressões e fragilidades, a alma começa a pedir descanso. E é nesse ponto que muitos acreditam que Deus os abandonou. Lutero pensou isso. A noite que o quase derrubou foi a mesma que definiu sua força futura. Ele se perguntava por que Deus permanecia em silêncio quando seu coração implorava por respostas. O silêncio parecia um castigo, uma distância inexplicável, uma ausência que machucava. A mente humana tenta preencher o silêncio com interpretações e quase sempre escolhe as mais sombrias. Lutero passou por isso, sentiu-se esmagado pela ideia de que talvez Deus não o estivesse ouvindo, mas essa percepção distorcida é o ponto em que muitos desistem. A alma perde o eixo quando não compreende que o silêncio não é abandono, mas preparação. Lutero só descobriria isso depois, quando percebeu que as noites mais escuras são, paradoxalmente, as que mais moldam o espírito. A prova maior de fé não se revela quando tudo vai bem. Ela surge quando o coração sangra e, mesmo assim, busca sentido. Lutero segurou esse fio invisível de esperança, mesmo que tremesse. O que ele não sabia naquela noite era que Deus não estava distante. Estava trabalhando no silêncio. O silêncio que parecia vazio era, na verdade, o intervalo onde sua fé seria reconstruída. O silêncio que parecia rejeição era o espaço onde sua coragem ganharia forma. Quando uma alma está prestes a ceder, Deus pode ficar em silêncio não para punir, mas para fortalecer. Lutero viveria isso de forma tão profunda que sua vida mudaria para sempre. E é aqui que sua história se encontra com a sua. Há momentos em que você sente que está no limite. Momentos em que a oração parece bater em portas fechadas, em que a esperança se dispersa e o medo ocupa cada espaço dentro de você. A noite de Lutero revela que essa sensação não significa fracasso espiritual, significa transformação. Se o silêncio de Deus dói, é porque existe algo dentro de você sendo preparado para uma revelação maior. A noite que quase derrubou Lutero se transformou na madrugada que o levantou com mais força do que ele imaginava. O silêncio que ele temeu foi o mesmo silêncio que o moldou. E é esse caminho que agora vamos percorrer juntos. Quando Lutero encarou aquela noite em que quase desistiu, percebeu algo que muitos evitam admitir. A
alma humana não cede diante de grandes inimigos exteriores, mas diante da pressão interna que se acumula em silêncio. Ele se viu cercado por dúvidas que não conseguia controlar. O medo da condenação, o peso dos próprios pensamentos e a sensação de carregar uma responsabilidade que nenhum homem conseguiria suportar sozinho. Era como se tudo o que acreditava estar construindo estivesse desmoronando dentro dele. O mundo exterior parecia hostil, mas o verdadeiro conflito acontecia no mais profundo da consciência, onde ninguém podia ver. Lutero aprendeu que a batalha mais perigosa acontece quando a fé é confrontada por aquilo que o coração teme admitir. Ele caminhava dentro de sua própria mente como alguém que atravessa um campo escuro sem qualquer referência. Sentia-se esmagado pelo sentimento de insuficiência. Perguntava-se se tinha interpretado o chamado de Deus de forma equivocada ou se havia confundido coragem com orgulho. Esse tipo de questionamento corrói a alma de forma silenciosa. A dúvida não ataca como um inimigo ruidoso. Ela se aproxima devagar, infiltra-se nos pensamentos e transforma a certeza em incerteza, luz em sombra, convicção em hesitação. Lutero enfrentou exatamente isso, a sensação de estar errado sobre si mesmo, a angústia de ter dado passos gigantescos sem saber se o chão aguentaria seu peso. Em meio a esse colapso interno, Lutero descobriu algo que mudaria seu entendimento sobre fé. O silêncio de Deus não era ausência, era um espelho. Um espelho que o obrigava a confrontar partes de si que ele sempre tentou evitar. O silêncio expunha suas inseguranças, seu medo da desaprovação divina, sua dependência emocional de sinais imediatos. Ele queria respostas rápidas, confirmações diretas, conforto imediato. Deus oferecia silêncio. Esse contraste o desestabilizou profundamente. Mas esse mesmo silêncio foi o instrumento que o ensinou a abandonar a dependência das próprias emoções e a deixar de tratar Deus como alguém obrigado a aliviar cada instante de dor humana. A verdadeira crise de Lutero não estava na teologia, nos dogmas ou nos inimigos externos. Estava em sua dificuldade de confiar quando nada fazia sentido. Ele percebeu que a fé que tinha construído até aquele momento era forte para os debates e confrontos públicos, mas frágil para enfrentar o vazio interior. Foi nesse ponto que a noite se tornou insuportável. Perdeu as palavras, perdeu o eixo, perdeu o sentido, e é justamente aí que começa a transformação. O homem que quase cedeu se tornou o homem capaz de suportar o peso que viria depois. Não por força própria, mas porque descobriu que a fé verdadeira não nasce na luz, mas na escuridão. A luz revela o caminho. A escuridão revela o coração. A noite da desistência foi, na verdade, a noite da revelação. Lutero entendeu que Deus permanece em silêncio não para punir, mas para ensinar. Ensinar que a dependência emocional não sustenta ninguém. Ensinar que a fé não pode ser construída em cima de sentimentos instáveis. Ensinar que o medo não desaparece com respostas, mas com confiança. E enquanto tentava interpretar o silêncio, percebeu que o silêncio construía dentro dele algo que nenhuma palavra humana seria capaz de produzir. A capacidade de permanecer firme, mesmo quando o coração tremia. A coragem de continuar sem garantias. A força de confiar sem evidências. Quando Lutero encarou esse momento, percebeu que seu maior inimigo nunca foi o julgamento dos outros. Foi o julgamento cruel que impunha a si mesmo. Ele acreditava que precisava ser perfeito para que Deus o aceitasse. O silêncio o ensinou que Deus não exigia perfeição, mas entrega. Não pedia segurança emocional, mas confiança. Não buscava um homem inabalável, mas um homem disposto a permanecer mesmo quando tudo parecia perdido. Lutero quase desistiu porque acreditava estar sozinho. Descobriu que estava sendo moldado, e essa descoberta transformou sua noite em fundamento.
sua fraqueza em direção, seu medo em entendimento. A mesma verdade se aplica a você. Quando tudo parece frágil, quando o silêncio de Deus incomoda, quando as dúvidas se tornam mais altas que sua própria voz, é sinal de que algo maior está sendo construído dentro de você. Lutero enfrentou sua noite mais difícil e dessa noite nasceu a convicção que sustentaria toda a sua história. Da mesma forma, aquilo que hoje pesa em você pode ser o início da força que transformará sua vida. Quando Lutero atravessou aquela noite de angústia, descobriu um segundo confronto ainda mais decisivo. A fragilidade que ameaçava sua fé não vinha apenas das pressões externas, mas do peso invisível do apego. Não o apego material, mas o apego emocional e espiritual que o prendia a expectativas rígidas, ideias formadas pela culpa, exigências que ele mesmo havia construído. Lutero acreditava que precisava ter todas as respostas, precisava sentir a presença de Deus, precisava experimentar o consolo espiritual para confirmar que estava no caminho certo. Esse modo de pensar o conduziu a uma dependência insustentável. Ele se apegava a sinais e sensações, em vez de se apoiar na confiança que não depende de evidências imediatas. Essa percepção o atingiu de forma dolorosa. Quando Deus permaneceu em silêncio, Lutero sentiu que havia perdido algo fundamental. Pensou que havia desapontado o próprio Criador. Esse pensamento o consumiu. A mente humana busca segurança e, quando não encontra, se apega a qualquer coisa que ofereça alívio. Lutero buscou respostas nas emoções, nas experiências espirituais, nas lembranças de momentos em que sentiu a presença divina. Mas nada disso sustentou aquela noite. Quanto mais buscava sentir Deus, mais profundo parecia o silêncio. E quanto mais tentava compreender, mais confuso se tornava. Lutero descobriu que o apego não nasce de um desejo saudável de conexão, mas do medo de perder controle. Apegamo-nos ao que conhecemos, porque tememos o desconhecido, mesmo quando esse apego nos machuca. Lutero percebeu que parte de seu sofrimento vinha do medo de decepcionar Deus. Era um peso que carregava desde jovem. Ele acreditava que qualquer falha espiritual o afastaria do amor divino. Esse tipo de pensamento cria uma prisão interna. O apego ao próprio desempenho espiritual prende mais do que liberta. Ao enfrentar a realidade desse apego, Lutero entendeu que Deus não o chamava para ser perfeito, mas para ser sincero. Não o chamava para ser impecável, mas para ser inteiro. O silêncio de Deus expôs as correntes que Lutero carregava sem perceber. Correntes feitas de culpa, autocobrança e expectativas irreais. Quando a noite avançou, Lutero viu que segurava partes de si que Deus nunca pediu para que segurasse. Ele se apegava às próprias interpretações de fé, como se elas fossem o fundamento. O silêncio revelava que o fundamento estava acima disso. A fé que depende de sentir não sobrevive ao deserto. A fé que depende de respostas rápidas não suporta o silêncio. A fé que depende do controle humano não resiste ao desconhecido. Lutero descobriu que precisava soltar o desejo de entender tudo, soltar a necessidade de sentir Deus o tempo inteiro, soltar a expectativa de que sua força viria dele mesmo, soltar a ilusão de que o mundo validaria sua missão. Essa percepção não trouxe alívio imediato. Soltar nunca é fácil. O apego cria raízes profundas, muitas vezes misturadas com história, religiosidade e experiências antigas. Lutero demorou para compreender que aquele deserto emocional não era sinal de abandono, era sinal de tratamento. Deus não estava silencioso porque havia desistido dele. Estava silencioso porque aquele silêncio quebrava dependências que, se não fossem destruídas naquela noite, destruiriam Lutero depois.
As batalhas externas que ele enfrentaria exigiriam uma força que não nasce do apego, mas da entrega. A entrega verdadeira só acontece quando o coração reconhece que nada terreno o sustenta. Lutero se viu diante de uma escolha: continuar preso ao peso que o sufocava ou confiar em uma presença que não se manifestava naquela hora, mas continuava real. E ao encarar essa escolha, percebeu que a transformação mais profunda não acontece quando tudo se encaixa. Acontece quando a alma reconhece que não controla o processo. Quando finalmente entende que sua segurança não está no que sente, mas em quem Deus é. Lutero entendeu que precisava abrir mão do medo de perder controle. Precisava soltar a necessidade de compreender cada silêncio. Precisava liberar o peso emocional que carregava para não quebrar no meio do caminho. Essa compreensão mudou a estrutura espiritual dele. Lutero viu que aquilo que acreditava ser abandono era, na verdade, a mão invisível que sustentava seu espírito. Ele viu que o silêncio não era o fim, era o início de uma nova forma de caminhar. E essa nova forma dependia de soltar aquilo que prendia sua alma. Soltar o medo, soltar a culpa, soltar a necessidade de aprovação, soltar a sensação de fracasso, soltar a dependência emocional de sinais. O que parecia vazio era espaço para que Deus reconstruísse sua força, não baseada em sensações frágeis, mas em convicções profundas. Esse mesmo processo acontece com você. Há momentos em que o apego ao que está te machucando impede seu avanço. O apego à culpa, à necessidade de entender, ao medo de perder, ao desejo de validar sua fé através de emoções. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que algo dentro de você precisa ser solto. Quando você libera o que te pesa, Deus coloca o que te fortalece. Lutero encontrou essa verdade no ponto mais frágil de sua história. E é nesse ponto, muitas vezes, que você também descobre a força que pensava não ter. Lutero percebeu, naquela noite silenciosa, que a força espiritual não nasce da quantidade de palavras que alguém diz, mas da consciência que alguém carrega. Ele sempre foi um homem de pensamentos fortes, mas descobriu que sua verdadeira mudança não viria pelo discurso, e sim pela capacidade de permanecer em silêncio quando tudo dentro dele clamava por explicações. O silêncio que inicialmente o assustou começou a revelar camadas profundas de sua alma. Ele entendeu que muitas vezes fala para tentar recuperar o controle, para aliviar a ansiedade, para preencher um vazio que o coração teme enfrentar. Mas quando Deus tira as palavras, não tira para punir, tira para reorganizar o espírito. Lutero percebeu que algumas revelações só chegam quando a boca se cala e o coração escuta o que antes tentava evitar. Enquanto lutava para compreender o silêncio de Deus, Lutero descobriu que o discurso excessivo o desgastava. A necessidade de explicar, justificar e convencer os outros havia se tornado uma prisão emocional. Ele caminhava por dias carregando o peso de tentar provar que estava certo, que sua causa era justa, que sua fé era verdadeira. Essa necessidade constante de se defender apenas o afastava de si mesmo. O silêncio de Deus o colocou diante de uma realidade desconfortável. Quem precisa justificar tudo o tempo inteiro carrega uma insegurança elevada a um nível que ninguém admite facilmente. Lutero descobriu que falava demais, não porque tinha convicção, mas porque temia ser incompreendido. Esse medo consumia sua energia sem que ele percebesse. A noite em que quase desistiu se tornou também a noite em que a compreensão sobre o mistério do silêncio ganhou forma. Enquanto buscava respostas imediatas, Deus o convidava para outra postura. Deus o chamava para a quietude. Lutero percebeu que o silêncio não é ausência, mas proteção.
Deus não estava distante, apenas estava impedindo que sua mente se afogasse na necessidade de controlar a narrativa. Muitas vezes, falamos quando deveríamos observar, respondemos quando deveríamos analisar, tentamos explicar quando deveríamos permanecer firmes. A noite silenciosa ensinou Lutero que o poder espiritual não está na reação, mas na contenção. Ele descobriu que o silêncio constrói autoridade, porque quem fala apenas o necessário se torna alguém cuja palavra tem peso real. Lutero começou a identificar como sua alma estava exposta pela quantidade de informações que compartilhava com quem não tinha maturidade para compreendê-lo. Ele se desgastava tentando ser transparente em ambientes que exigiam estratégia. Esse padrão o deixava vulnerável emocionalmente. O silêncio o ensinou a guardar suas batalhas, suas fraquezas e seus processos para Deus. Descobriu que quando revela tudo, entrega ao outro as armas que podem ser usadas contra si. Mas quando aprende a se calar, mantém o território interno protegido. Lutero compreendeu que existem momentos em que o silêncio não é retração, mas sabedoria. O silêncio não o diminuía, ele o preservava. Foi nesse ponto que ele entendeu por que tantas pessoas ao seu redor pareciam ter mais força emocional do que ele esperava. Não era porque eram melhores, mas porque não entregavam seu interior tão facilmente. Lutero viu que precisava aprender a guardar seu espírito como alguém guarda um tesouro. O silêncio o convidou a desenvolver discernimento. Ele percebeu que o mistério não era falta de clareza, e sim uma forma de impedir que o mundo tivesse acesso a partes que pertenciam apenas a Deus. Essa percepção transformou sua postura. Ele deixou de falar para preencher vazios e começou a observar para compreender movimentos. O silêncio começou a moldar sua força de forma nova e mais profunda. À medida que aquela noite avançava, Lutero sentiu que o silêncio o tornava alguém que observava mais do que reagia. Essa mudança interior provocou uma transformação inesperada. A ansiedade diminuiu. Os medos perderam intensidade. A dependência emocional de aprovação começou a desaparecer. Lutero percebeu que sua presença se tornava mais firme, não porque ele falava bem, mas porque ele carregava dentro de si uma clareza nova. O silêncio o ensinou a não se precipitar. Ensinou a não interpretar tudo como ataque. Ensinou a esperar antes de reagir. A paciência se tornou seu escudo. A quietude se tornou sua estratégia. A contenção se tornou sua força. Esse processo não pertence apenas ao passado. Ele se conecta ao que você vive hoje. Há momentos em que você sente que precisa se explicar, que precisa justificar suas escolhas, que precisa provar seu valor para pessoas que não carregam sensibilidade suficiente para compreender sua caminhada. O silêncio de Deus, nesses momentos, não significa que Ele esteja te deixando só. Significa que Ele está te ensinando a guardar sua energia para o que realmente importa. Quando você aprende a falar menos, começa a ver mais. Quando deixa de explicar tudo, cria espaço para que Deus confirme o que ninguém compreende. Lutero descobriu que o silêncio era um mestre. E essa mesma verdade começa a fazer sentido quando você percebe que proteger seu coração é parte essencial da jornada espiritual. Lutero começou a compreender que a verdadeira transformação não se manifesta apenas quando alguém aprende a soltar ou quando descobre o valor do silêncio. A transformação profunda surge quando o coração entende que precisa se priorizar, não por egoísmo, mas por sobrevivência espiritual. Durante grande parte de sua vida, Lutero colocou as necessidades, expectativas e julgamentos dos outros acima de sua própria alma. Ele vivia carregando o peso de tentar ser o que todos esperavam. Tentava atender exigências que o deixavam exausto. Tentava corresponder a padrões que nunca foram dele.
O resultado disso foi uma alma desgastada e uma mente que oscilava entre a culpa e o medo. A noite em que quase desistiu expôs essa fragilidade com clareza absoluta. Enquanto enfrentava o silêncio de Deus, Lutero percebeu que havia passado tempo demais tentando se adaptar ao que outros desejavam. Ele se desgastava tentando evitar críticas, tentando agradar a autoridades religiosas, tentando ser visto como alguém que não cometia falhas. Vivia aprisionado em expectativas que o impediam de compreender quem realmente era diante de Deus. Esse tipo de vida consome qualquer pessoa. A necessidade constante de agradar dilui a identidade. O desejo de ser aceito transforma o espírito em algo instável e vulnerável. Lutero se deu conta de que, enquanto continuasse tentando caber em moldes alheios, jamais conheceria a força que Deus queria revelar dentro dele. A noite de crise abriu seus olhos para uma verdade dolorosa. Quando alguém se coloca em último lugar, sempre acaba sendo tratado dessa forma. Ele percebeu como havia permitido que opiniões externas moldassem seu valor. Entendeu que, ao aceitar tudo para evitar conflitos, havia treinado as pessoas a enxergá-lo como alguém que sempre cedia. Esse padrão não apenas o enfraquecia emocionalmente, mas também prejudicava sua relação com Deus, porque o fazia acreditar que a aprovação das pessoas era mais importante do que a direção divina. O silêncio daquela noite serviu como um divisor de águas. Lutero viu que precisava mudar sua posição interna. Precisava ocupar o lugar que Deus havia reservado para ele, não o lugar que outros exigiam. Ao enfrentar essa realidade, Lutero entendeu que sua força não dependeria mais das opiniões que o cercavam. Começou a compreender que, para cumprir seu propósito, precisaria priorizar sua alma acima das demandas externas. A coragem que transformaria a história surgiria desse ponto de virada. Ele descobriu que priorizar-se significava honrar a própria consciência diante de Deus. Significava proteger a saúde emocional e espiritual. Significava não sacrificar sua paz para agradar expectativas humanas. Essa mudança não foi simples. Requeriu coragem para desapontar quem buscava controlá-lo. Requeriu firmeza para dizer não a pressões que tentavam moldá-lo. Requeriu maturidade para aceitar que nem todos entenderiam sua decisão. O silêncio de Deus o guiou para dentro de si mesmo. Lutero percebeu que, quando alguém começa a se priorizar, sua energia muda. Ele se sentia menos vulnerável, sentia mais firmeza. Os pensamentos ganhavam clareza, o coração ganhava equilíbrio, a alma ganhava espaço para respirar. O medo da rejeição diminuiu, o peso das críticas perdeu relevância. Ele descobriu que quando uma pessoa sabe quem é, o mundo perde o poder de definir seu valor. Essa consciência criou nele uma força nova, que não dependia da aceitação de ninguém. Lutero entendeu que Deus não o chamava para ser agradável, mas para ser fiel. E fidelidade exige coragem para decepcionar quem deseja controlar sua vida. Ao dar esse passo, Lutero viu como a dinâmica ao seu redor começou a mudar. Pessoas que antes tentavam manipulá-lo perderam força sobre ele. Vozerios que antes o intimidavam passaram a soar distantes. A insegurança que o consumia foi substituída por convicção. Ele experimentou algo que poucos compreendem. Quando alguém se posiciona de forma firme, não por orgulho, mas por amor próprio diante de Deus, o respeito que antes era negado começa a surgir. A presença se torna mais forte, a postura se torna mais segura. A alma passa a irradiar uma confiança que não vem do mundo, mas da consciência limpa. Essa verdade não pertence apenas à história de Lutero. Você também sente o peso de tentar atender expectativas que nunca foram suas. Você também conhece o cansaço de se doar até a exaustão, esperando reconhecimento que nunca chega.
A transformação profunda acontece quando você percebe que sua paz mental não é negociável. Quando entende que Deus não quer que viva drenado para satisfazer pessoas que não sabem valorizar seu coração. O silêncio de Deus, nesses momentos, não é sinal de abandono. É um convite para que você se coloque no lugar que Ele reservou para você. Quando você se prioriza com sinceridade e humildade, não perde ninguém que deveria ficar. Perde apenas quem se aproveitava da sua fragilidade. Lutero descobriu isso na noite em que quase cedeu. E essa descoberta o transformou em alguém que caminhava com uma segurança que muitos não compreendiam. A mesma força pode nascer em você quando decide tratar sua alma com o valor que Deus sempre viu nela. Quando Lutero deu o passo decisivo de se priorizar diante de Deus, algo começou a mudar na maneira como ele caminhava pelo mundo. A transformação que nasceu naquela noite silenciosa se tornou visível na sua presença, mesmo sem que ele percebesse de imediato. Não porque suas palavras ficaram mais fortes, mas porque seu espírito ganhou uma firmeza que nenhum discurso conseguiria produzir. A noite que quase o derrubou moldou dentro dele uma convicção que não dependia mais da aceitação alheia. Lutero entendeu que uma pessoa verdadeiramente respeitada não precisa se impor. Ela carrega uma postura interna que fala por si. A força que começou a brotar nele não vinha da rebeldia, e sim da paz que nasce quando alguém finalmente descobre quem é diante de Deus. Essa mudança interior alterou a forma como Lutero interagia com tudo ao seu redor. Ele deixou de buscar aprovação como quem busca ar. Parou de interpretar cada silêncio como rejeição. Abandonou a necessidade de explicar suas decisões para pessoas que não compreendiam seu chamado. Essa liberdade emocional deu espaço para que sua fé ganhasse profundidade. O peso das críticas não o esmagava mais como antes. O medo de errar não o paralisava. O silêncio dos outros não o ameaçava. Quando alguém se sustenta por dentro, nada do lado de fora tem força para quebrar. Lutero percebeu isso quando, mesmo sem palavras de encorajamento, conseguia sentir firmeza no que acreditava. A noite o havia fortalecido de forma que o mundo não conseguiria desfazer. O mais curioso é que essa transformação não passou despercebida. Pessoas que antes o viam como alguém frágil começaram a notar uma mudança sutil. A presença dele parecia mais densa, como se carregasse consigo uma certeza que não precisava ser anunciada. Lutero descobriu que, quando alguém encontra sua identidade diante de Deus, os outros sentem essa mudança antes mesmo que a pessoa se dê conta dela. A confiança interior cria uma aura que não pode ser imitada. A independência emocional produz uma calma que intriga e transforma a maneira como as pessoas respondem. A ausência de desespero por validação resulta em uma força silenciosa que fala mais alto do que qualquer argumento. Lutero aprendeu que o respeito verdadeiro não nasce do esforço de impressionar. Ele nasce da coerência entre o que alguém acredita e a forma como vive. A transformação daquela noite o levou a compreender que sua presença seria mais impactante do que seus discursos se ele aprendesse a caminhar com essa clareza. Ele deixou de pedir permissão para existir. Parou de se justificar diante de quem não o apoiava. Deixou de se moldar ao que esperavam. Essa postura não o tornou arrogante, tornou-o sólido. Lutero percebeu que o mundo respeita quem não tem medo de perder o que nunca deveria controlar. Quando alguém abandona a dependência emocional, ganha liberdade para viver sem se aprisionar aos julgamentos que antes dominavam sua mente. Essa nova presença que Lutero carregava não era construída pela força de sua personalidade, mas pela força de sua entrega. Ele descobriu que, quando alguém se rende ao processo de Deus, o próprio Deus reconstrói sua identidade, de forma que nada externo consiga abalar.
Essa reconstrução se manifestou nele como uma calma que não se explicava, mas que se sentia. Como uma firmeza que não precisava ser anunciada, mas que se percebia no olhar, no tom de voz, no modo de se posicionar. Lutero descobriu que quando a alma encontra estabilidade, o corpo acompanha. Quando a mente encontra clareza, as palavras seguem. Quando o coração encontra paz, os passos se tornam mais precisos. A presença dele não era fruto de esforço, mas de transformação. Essa mesma realidade se aplica à sua vida. Quando você solta o que te aprisiona, quando aprende a lidar com o silêncio, quando começa a se priorizar e proteger sua alma, sua presença muda. As pessoas percebem antes mesmo que você faça qualquer anúncio. Aqueles que antes te tratavam com indiferença começam a perceber que você não está mais vulnerável. Os que se aproveitavam da sua fragilidade sentem que perderam acesso ao que antes dominavam. O respeito começa a aparecer não porque você exige, mas porque você exala segurança. A confiança que nasce de dentro cria uma diferença perceptível no modo como você se move e no modo como o mundo te responde. Essa transformação, assim como aconteceu com Lutero, não surge por acaso. Ela acontece quando alguém decide que não viverá mais à mercê da aprovação alheia. Quando percebe que sua identidade não depende de quem o aplaude, nem de quem o rejeita. Quando entende que a maior força nasce da estabilidade espiritual que Deus constrói em silêncio. A noite em que Lutero quase desistiu se tornou a noite em que Deus moldou o líder que marcaria gerações. Sua presença mudou porque sua alma mudou. E quando sua alma muda, tudo ao seu redor precisa se reorganizar. A mesma força pode nascer em você. A presença que o mundo respeita não nasce de palavras fortes. Nasce de uma alma que passou pela noite, encarou o silêncio, rompeu o apego, se priorizou e agora carrega uma firmeza que não depende de aplausos. Quando você permite que Deus construa essa solidez interna, o mundo passa a enxergar aquilo que sempre existiu dentro de você, mas que o medo escondia. E é nesse ponto que sua jornada começa a encontrar seu verdadeiro rumo. Quando Lutero alcançou essa nova presença, moldada pelo silêncio, pela entrega e pela coragem de se priorizar, descobriu algo ainda mais profundo. A verdadeira força espiritual não está apenas na forma como alguém se porta, mas na estabilidade de quem não negocia sua paz por nada. A noite em que ele quase desistiu, deixou marcas que, com o tempo, se transformaram em sabedoria. Ele entendeu que a paz não surge como um prêmio pelo esforço humano, mas como consequência de uma alma que finalmente aprende a se firmar onde nada externo pode alcançar. À medida que caminhava após aquela noite, percebia que seu coração já não reagia com a mesma intensidade aos ruídos que antes o desestabilizavam. O que antes o feria agora apenas o ensinava. O que antes o pressionava agora apenas revelava sua maturidade. Essa estabilidade não o tornou insensível, tornou-o consciente. Lutero compreendeu que viver em função das expectativas dos outros o afastava de Deus e de si mesmo. Ele percebeu que precisava estabelecer limites internos, limites que ninguém poderia ultrapassar. Esses limites não eram barreiras de orgulho, e sim proteções espirituais, para que sua alma não voltasse a ser moldada por pressões que jamais deveriam ter tido tanto poder. A noite crítica havia exposto todas as áreas onde ele se curvava por medo. Agora, com a clareza renovada, ele descobria que ninguém pode viver uma vida íntegra enquanto se permite ser conduzido por expectativas alheias. A integridade surge quando alguém passa a obedecer à própria consciência diante de Deus. Lutero percebeu que sua paz era sagrada. Ele passou a tratá-la como algo que não poderia ser violado por julgamentos, críticas ou exigências externas. O surpreendente
é que essa consciência o fez caminhar com uma leveza que não existia antes. Sua alma já não carregava o peso do desempenho. Sua mente já não se desgastava tentando prever o que os outros pensariam. Ele aprendeu que o medo de desapontar mantém a alma cativa, a coragem de se posicionar liberta. Cada passo que dava mostrava como o silêncio de Deus havia reestruturado aquilo que antes o sufocava. A força que florescia nele era fruto dessa reconstrução. A partir desse ponto, Lutero descobriu que a paz verdadeira não depende de águas calmas, mas de um coração que aprendeu a confiar mesmo sob tempestades. Ele compreendeu que qualquer pessoa pode parecer firme quando tudo está em ordem, mas apenas quem foi moldado na escuridão consegue permanecer de pé quando o caos se aproxima. Essa foi a diferença que começou a se manifestar em sua vida. Ele já não cedia à pressão de agradar, já não se movia por medo, já não se dobrava diante de vozes que tentavam definir o que ele deveria ser. Essa estabilidade criou nele uma presença que fortalecia todos ao redor, não porque ele tentava impressionar, mas porque sua própria jornada havia se tornado a prova viva de que Deus transforma qualquer noite em fundação. Com essa nova força, Lutero descobriu que sua paz não era apenas um estado emocional, mas um reflexo de sua maturidade espiritual. Ele começou a perceber que a maioria das pessoas vive em desequilíbrio, porque entrega sua paz a qualquer situação que aparece. A paz se torna refém de palavras, opiniões e incertezas. Lutero não permitiria mais isso. Ele compreendeu que a paz que Deus concede precisa de proteção, não porque seja frágil, mas porque a mente humana tende a trocá-la por preocupações passageiras. A noite silenciosa o ensinou que a paz que nasce no deserto é a mesma que sustenta o espírito na guerra. Ele carregava essa paz com uma seriedade que jamais havia conhecido antes. Essa transformação também se manifesta na sua vida. Existe um ponto em que alguém percebe que não pode mais viver entregando sua estabilidade emocional ao mundo. Quando sua paz depende do que está acontecendo ao redor, qualquer vento derruba. Quando depende de quem te apoia ou te rejeita, qualquer oscilação te desestabiliza. Mas quando depende da consciência de quem você é diante de Deus, a vida externa deixa de ter poder para abalar o que foi consolidado no silêncio. Lutero experimentou exatamente isso. Ele descobriu que a paz sustentada por Deus se torna uma fortaleza invisível. E quando essa fortaleza se estabelece, o mundo sente, mesmo que não entenda. A estabilidade que Lutero alcançou o permitiu enfrentar o que viria depois. Ele não imaginava quantas batalhas ainda enfrentaria, nem o tamanho da resistência que encontraria. Mas a noite que quase o destruiu o preparou para guerras que ele jamais venceria se continuasse vivendo de forma vulnerável diante de expectativas humanas. Essa mesma preparação está acontecendo em você, quando Deus te coloca no silêncio, quando te leva a soltar o que te prende, quando te ensina a se priorizar. Ele está preparando sua alma para suportar aquilo que ainda não chegou. O processo é silencioso, mas é profundo. É intenso, mas é necessário. Lutero saiu daquela noite com uma certeza que jamais o abandonaria. A força que Deus constrói não depende de emoções, mas de convicção. Não depende do aplauso, mas da fidelidade. Não depende da aprovação, mas da consciência de quem você se tornou. Essa força moldou sua história. Essa mesma força começa a moldar a sua, quando você permite que Deus opere naquele espaço onde a alma finalmente se rende e a paz se torna o fundamento de tudo. Quando Lutero emergiu daquela noite em que quase desistiu, compreendeu que sua jornada não seria medida pelos acontecimentos externos, mas pela firmeza interna que carregava a cada passo. A força que Deus havia construído em silêncio
se tornava evidente em como ele enfrentava as pressões que surgiam. Os desafios continuavam presentes. As ameaças ainda eram reais e a rejeição ainda o cercava. Mas nada disso possuía mais a mesma capacidade de dominá-lo. A alma que havia sido restaurada já não reagia com a mesma intensidade. Lutero descobriu que a verdadeira autoridade nasce quando alguém permite que Deus transforme suas fundações e não apenas seus comportamentos. Essa percepção o tornava alguém que caminhava com segurança, mesmo diante de terrenos instáveis. A maturidade que ele carregava se refletia em sua forma de lidar com o mundo. Ele não buscava mais provar seu valor, não tentava convencer opositores, não se desgastava com discussões inúteis. Lutero entendeu que cada vez que tentava justificar sua vida diante de quem não desejava compreendê-lo, perdia a energia que deveria guardar para seu propósito. Ao abandonar essa necessidade de explicação constante, encontrou uma liberdade espiritual que nunca havia experimentado. Ele soube que quando alguém se conhece diante de Deus, não precisa se defender diante de homens. Essa consciência o elevou a um nível de força que transcendia argumentos e opiniões. Ao caminhar com essa nova identidade, Lutero viu que sua presença provocava reações diferentes nas pessoas. Alguns o respeitavam com mais intensidade, outros o temiam. Alguns se aproximavam buscando orientação, outros se afastavam porque não conseguiam lidar com a segurança que ele emanava. Ele percebeu que a transformação verdadeira cria divisões naturais. Quando alguém se torna firme, aqueles que vivem da instabilidade se incomodam. Quando alguém alcança a paz, aqueles que se alimentam do caos tentam perturbar. Quando alguém encontra propósito, aqueles que vagam sem direção se sentem ameaçados. Lutero descobriu que isso não era um sinal de erro, mas uma confirmação de que Deus o havia colocado em um caminho que poucos teriam coragem de trilhar. Essa constatação o levou a compreender algo ainda mais profundo. Quanto mais alguém se aproxima da própria verdade, mais o mundo tenta medir sua resistência. Lutero notou que os ataques não diminuíram após sua transformação. Em muitos momentos, até aumentaram, mas a forma como ele reagia era outra. Ele já não permitia que palavras mal intencionadas invadissem sua mente. Já não absorvia críticas como sentenças. Já não tratava as opiniões de terceiros como verdades absolutas. A força que Deus havia plantado nele se tornava um escudo invisível. Lutero passou a se proteger não com agressividade, mas com discernimento. Ele sabia quando falar e quando permanecer em silêncio. Sabia quando avançar e quando aguardar. Sabia quando entregar sua energia e quando preservá-la. Essa postura não era uma reação defensiva, era uma expressão de maturidade espiritual. Lutero entendeu que a vida não exige respostas rápidas, e sim decisões sábias. Ele não se precipitou mais diante das pressões. Ele não respondeu de imediato ao que provocava sua alma. Aprendeu a observar antes de agir, porque compreendeu que a impulsividade é inimiga da sabedoria. Essa calma conquistada no silêncio o guiava mesmo quando o mundo tentava desestabilizá-lo. A presença dele se tornava uma declaração silenciosa de que Deus havia moldado seu interior de uma forma que nenhum ataque poderia desfazer. A jornada de Lutero revela que quando alguém permite que Deus transforme sua estrutura, o mundo precisa se reorganizar ao redor dessa nova versão. As pessoas que antes dominavam sua paz não encontram mais espaço. As situações que antes o destruíam perdem força. As palavras que antes o atingiam se tornam inofensivas. A alma encontra um centro firme. Esse centro não se forma por acaso. Ele nasce das noites em que a alma gritou por respostas e recebeu silêncio. Ele nasce das batalhas internas que ninguém viu.
Ele nasce da coragem de permanecer em pé, mesmo quando tudo pareceu ceder. Lutero carregava essa convicção, e essa convicção se tornava a base de cada passo que dava. Essa verdade também se encaixa em sua vida. Quando você começa a caminhar de acordo com a força que Deus constrói em você, o ambiente ao seu redor sente essa mudança. Pessoas que antes tentavam manipular suas emoções passam a notar que você não é mais acessível da mesma forma. Situações que antes te desequilibravam já não encontram espaço para se instalar. O medo que antes te paralisava perde autoridade. Você começa a se mover com segurança, não porque tudo está claro, mas porque você aprendeu a confiar mesmo quando a visibilidade é baixa. A paz, que antes parecia inalcançável, começa a se manifestar como parte de quem você é. Lutero descobriu que a transformação verdadeira não consiste em se tornar alguém imbatível, mas alguém inabalável. A diferença é sutil, porém profunda. O imbatível tenta vencer tudo. O inabalável aprende a não cair diante de nada. O imbatível luta pela força. O inabalável caminha pela convicção. O imbatível se desgasta. O inabalável se preserva. Lutero se tornou inabalável porque entendeu que sua força não vinha do próprio esforço, mas de uma construção silenciosa que Deus fez dentro dele. Essa mesma construção começa a acontecer dentro de você quando aceita caminhar com essa consciência. Quando Lutero começou a caminhar com essa firmeza interior, percebeu que a transformação que Deus havia operado nele não poderia ser explicada apenas pela lógica humana. Ele entendeu que tudo o que viveu naquela noite silenciosa tinha um propósito maior do que restaurá-lo emocionalmente. Deus estava moldando sua postura para que ele permanecesse fiel, mesmo diante de pressões que esmagariam qualquer pessoa que não tivesse sido reconstruída de dentro para fora. A maturidade que nasceu naquele confronto interno se tornava agora a base necessária para enfrentar desafios que exigiam mais que inteligência e coragem. Exigiam solidez espiritual. Lutero começou a perceber que quando Deus prepara alguém, essa preparação sempre antecede batalhas que a pessoa ainda não imagina. Ele caminhava com a consciência de que sua força não vinha de uma confiança cega em si mesmo, mas de uma confiança madura em Deus. Essa maturidade o fez enxergar que nem tudo que o mundo exige merece resposta. Nem toda provocação exige reação. Nem toda crítica merece consideração. O discernimento que Lutero encontrou naquela noite o guiou a compreender que discernir onde colocar sua energia era tão importante quanto proteger sua paz. Ele aprendeu que a alma se desgasta quando tenta abraçar todas as lutas, mas se fortalece quando prioriza aquilo que realmente importa. Lutero não se tornava mais seletivo por arrogância, mas por sabedoria. Essa seleção definia seu foco e fortalecia suas convicções. A partir desse ponto, Lutero percebeu uma verdade que o marcou profundamente. Quanto mais alguém se aproxima do propósito de Deus, mais o mundo tenta distraí-lo. Distrações surgem como elogios que carregam intenções ocultas, críticas que buscam desestabilizar, pressões que tentam ajustar o coração ao padrão da maioria. Antes daquela noite, Lutero se deixaria afetar por essas oscilações. Agora, ele caminhava com a clareza de alguém que havia sido treinado na escuridão. Ele sabia que não poderia permitir que vozes externas definissem sua trajetória. A convicção que nasceu no silêncio o libertou da dependência emocional que o mantinha vulnerável. Essa libertação o permitiu avançar sem carregar o peso das expectativas alheias. Esse avanço não aconteceu sem resistência. Lutero percebeu que sua nova postura atraía tanto admiração quanto desconforto. Algumas pessoas o buscavam porque sentiam sua força. Outras o criticavam porque a segurança dele expunha as incertezas dos outros.
Ele começou a entender que quem caminha com maturidade provoca reações distintas. A luz revela tanto quem deseja crescer, quanto quem teme a própria sombra. Lutero não se surpreendia mais com esses movimentos. Ele sabia que a firmeza interior sempre dividiria caminhos. Alguns se aproximariam para aprender, outros se afastariam porque não conseguiriam lidar com a clareza que ele carregava. A vida o ensinava que essa divisão não era sinal de fracasso, mas confirmação de avanço. Onde antes ele buscava aceitação, agora buscava fidelidade. Onde antes temia rejeição, agora desejava verdade. Onde antes queria ser compreendido, agora queria ser honesto consigo mesmo e com Deus. Essa mudança profunda moldou sua presença de forma definitiva. Lutero começou a entender que o respeito verdadeiro não se conquista pelo esforço de ser aceito, mas pela autenticidade de ser inteiro. Ele descobriu que a unidade entre o que ele acreditava e o que ele vivia produzia uma força impossível de ignorar. Essa força o conduziu a outro entendimento essencial. Ele percebeu que Deus não o restaurou para que continuasse vivendo da mesma maneira. A reconstrução daquela noite não foi um alívio emocional, foi uma convocação. Deus não cura alguém para que essa cura se perca em hábitos que destroem a alma. Deus cura para que a pessoa caminhe com propósito, leveza e discernimento. Lutero entendeu que precisava proteger aquilo que Deus havia produzido nele. A paz que havia encontrado não poderia ser entregue ao acaso. A clareza que carregava não poderia ser negociada para agradar quem não compreendia sua missão. A maturidade que havia conquistado não poderia ser desperdiçada com discussões vazias. Ele passou a enxergar seu caminho como algo que exigia atenção constante. A força que ele carregava precisava ser alimentada pela comunhão com Deus, pela reflexão diária, pela disciplina emocional. Ele entendeu que a transformação interior não é um ponto final, mas um processo contínuo de vigilância. A cada dia, Lutero escolhia caminhar de acordo com o que havia aprendido. Essa escolha moldava seu caráter. Ele sabia que se voltasse aos antigos padrões, perderia a firmeza que havia conquistado. A maturidade exigia consistência. Essa consistência se tornou parte de sua identidade. A mesma verdade se aplica à sua vida. Quando Deus te restaura, Ele não te devolve ao mundo como antes. Ele te devolve como alguém que compreende sua fragilidade e reconhece sua força. Ele te devolve com um coração mais consciente, uma mente mais alerta e um espírito mais maduro. Mas essa nova identidade precisa ser preservada. A paz que você encontrou é sagrada. A clareza que nasceu do silêncio é valiosa. A força que Deus construiu não pode ser negociada por nada que se oponha ao propósito que Ele tem para você. Lutero descobriu isso no momento mais frágil de sua história. E essa descoberta moldou tudo o que veio depois. Lutero começou a compreender que a maturidade espiritual que Deus havia construído naquela noite não tinha como objetivo apenas fortalecê-lo internamente. Existia um propósito maior, algo que exigiria dessa nova versão dele uma postura que antes ele não possuía. Ele entendeu que para caminhar com fidelidade diante do chamado que recebia, precisaria desenvolver uma presença que refletisse não apenas coragem, mas estabilidade emocional, discernimento e firmeza diante de pressões que tentariam destruí-lo. A jornada de Lutero revelava que Deus nunca fortalece alguém sem direção. Cada crise, cada silêncio, cada ruptura interior e cada momento de entrega moldavam uma estrutura que sustenta a pessoa em batalhas que ela ainda desconhece. Lutero percebeu que parte dessa preparação consistia em aprender a reconhecer o que merecia sua energia e o que deveria ser deixado para trás.
A partir desse ponto, Lutero começou a enxergar com clareza que não poderia caminhar carregando tudo o que carregava antes. Ele sabia que, para permanecer fiel, precisaria evitar distrações que drenavam sua força. Esse entendimento exigiu dele uma seleção cuidadosa das relações, das conversas, dos ambientes e das batalhas que escolheria enfrentar. Ele viu que sua força não estava apenas em ser firme, mas em ser seletivo. A alma não é fortalecida apenas pelo que carrega, mas principalmente pelo que aprende a deixar de carregar. Lutero entendeu que cada decisão emocional moldaria sua caminhada. Ele não podia permitir que ruídos externos tomassem o lugar que pertencia à voz interna que Deus havia despertado nele. Essa percepção trouxe outra mudança profunda. Lutero passou a se posicionar com mais consciência. Sua presença não era mais guiada pelo medo da rejeição ou pela necessidade de aceitação. Ele caminhava com a convicção de que não precisava se ajustar a expectativas alheias para cumprir o propósito que Deus lhe havia dado. Essa postura o tornou um homem mais centrado. Pessoas que antes tentavam manipulá-lo perderam acesso ao seu interior. Aqueles que buscavam fragilizar sua confiança encontraram um muro invisível, construído sobre noites de dor e revelações profundas. Lutero compreendeu que ninguém pode ser verdadeiramente forte se não aprender a dizer não a tudo que ameaça sua paz. Essa consciência o levou a outro entendimento. Ele percebeu que quando alguém se torna emocionalmente estável, o respeito surge como consequência natural. Não porque a pessoa exige, mas porque irradia uma firmeza que o mundo reconhece mesmo sem compreender plenamente. Ele notava que sua presença transformava ambientes. Pessoas que antes o tratavam como alguém frágil, agora se comportavam com cautela. A segurança que Lutero carregava transmitia uma sensação de ordem, como se sua estabilidade silenciosa fosse capaz de reorganizar tudo ao redor. Ele não buscava esse efeito. Ele apenas caminhava com a calma de quem sabia que havia sobrevivido a uma noite que deveria tê-lo quebrado. A partir dessa transformação, Lutero começou a perceber com mais clareza o valor do discernimento emocional. Ele entendeu que não poderia responder a tudo. Compreendeu que não precisava se envolver em cada debate, nem carregar cada problema, nem permitir que qualquer palavra o atingisse. A maturidade que Deus havia despertado em sua alma se tornava sua principal arma contra o caos que se aproximava. Lutero aprendeu que a força não se mede pelo volume da voz, mas pela capacidade de escolher o silêncio como defesa. Não se mede pela quantidade de batalhas que alguém enfrenta, mas pela sabedoria de entrar apenas naquelas que fazem parte do propósito de Deus. Não se mede pelo poder de convencer, mas pelo poder de permanecer. Com o passar do tempo, Lutero percebeu que a transformação interior havia redefinido completamente sua relação com o mundo. Ele não se sentia mais pressionado a provar nada. A necessidade de ser entendido desapareceu. A urgência de agradar se dissolveu. Ele aprendeu que a alma encontra seu lugar quando finalmente se liberta da inquietação constante de buscar validação. Essa liberdade permitiu que ele visse com clareza as dinâmicas que antes o confundiam. O silêncio de Deus havia feito dele alguém capaz de enxergar além das aparências. Lutero notava intenções ocultas, percebia jogos de poder e entendia o que seu coração antes não conseguia discernir. Essa transformação não era sobre se tornar invencível, era sobre se tornar consciente. Ele entendeu que a vida espiritual não exige força contínua, mas vigilância contínua. Cada passo demanda atenção, cada decisão exige maturidade. Cada palavra precisa ser ponderada. A estabilidade que Deus colocou em seu interior começou a se manifestar como uma calma permanente, que não dependia das circunstâncias. Essa calma
o tornava alguém que inspira mesmo quando não pretende inspirar. Lutero descobriu que uma presença firme comunica mais do que qualquer discurso, porque carrega consigo o peso de quem atravessou o deserto e encontrou Deus no silêncio. A mesma realidade começa a se aproximar de você. Quando Deus molda alguém no silêncio, Ele o prepara para um caminho que exige mais do que simples força. Exige clareza emocional, exige discernimento, exige a capacidade de se preservar quando o mundo exige sua energia. A maturidade espiritual que nasceu em Lutero pode nascer em você quando reconhece que sua paz não deve ser entregue a qualquer situação. Quando percebe que sua alma não pode ser guiada por pressões passageiras. Quando entende que sua força não está no que sente, mas no que Deus constrói dentro de você. E é aqui que sua jornada começa a adquirir profundidade verdadeira. Quando Lutero olhou para trás e percebeu tudo o que havia atravessado, compreendeu que aquela noite silenciosa não representava apenas um momento isolado em sua história. Era o ponto exato onde sua alma foi quebrada e reconstruída por mãos invisíveis. Ele entendeu que o desespero que sentiu não significava abandono, mas preparação. A escuridão que o envolveu não significava derrota, mas renascimento. A ausência aparente de respostas não significava rejeição, mas um convite para amadurecer em profundidade. Lutero viu que Deus não age para manter alguém confortável, mas para moldar alguém capaz de suportar o que ainda virá. Ele reconheceu que o silêncio que mais doeu foi o mesmo que sustentou sua força futura. Essa compreensão transformou o peso daquela noite em fundamento sólido, capaz de sustentar uma vida inteira de decisões difíceis. Ele sabia que jamais seria o mesmo. A alma que antes buscava aprovação, agora buscava fidelidade. O coração que antes tremia diante da rejeição, agora permanecia firme. A mente que antes se desgastava com interpretações humanas, agora descansava na convicção de que Deus conduzia cada detalhe. Lutero percebeu que a verdadeira liberdade nasce quando o homem deixa de tentar controlar o que nunca pertenceu a ele. Ele descobriu que precisava entregar não apenas suas palavras a Deus, mas também seus medos, seus apegos, suas expectativas e sua necessidade de ser compreendido. A transformação interior não foi um evento emocional, foi uma decisão diária. Uma escolha constante entre reagir como antes ou caminhar como alguém que foi moldado pelo silêncio. Ao entender isso, Lutero pôde olhar para suas próximas batalhas com um espírito renovado. Ele sabia que ainda enfrentaria resistências intensas. Sabia que sua jornada não terminaria no alívio daquela noite, mas se estenderia por caminhos desafiadores. No entanto, também sabia que não caminharia mais com a alma frágil que o acompanhou durante tanto tempo. Deus havia fortalecido suas fundações, tinha removido o que o prendia, tinha calado ruídos internos que antes o dominavam. Tinha revelado que a fé não é construída em respostas rápidas, mas em confiança contínua. Lutero entendeu que a força verdadeira não nasce do acúmulo de certezas, mas da disposição de avançar mesmo quando o caminho parece indefinido. Ele descobriu que o respeito que recebeu depois daquela noite não foi consequência de palavras fortes, mas de uma alma que havia sido alinhada com o propósito de Deus. A autoridade que carregava não era fruto de talento, mas de rendição. A presença que irradiava não era resultado de estudo, mas de transformação. Lutero percebeu que cada passo seguinte seria marcado por momentos em que precisaria voltar ao que aprendeu naquela noite. A cada desafio, a cada dúvida, a cada pressão externa, ele retornaria àquela convicção silenciosa. Ele sabia que o mesmo Deus que o sustentou no auge do desespero, o sustentaria nos dias em que a vida tentasse testar sua fé novamente.
Essa história, porém, não fala apenas de Lutero. Ela toca sua realidade de forma direta. Você também conhece noites em que a alma parece ceder. Momentos em que o silêncio de Deus incomoda mais do que qualquer resposta dolorosa. Instantes em que a vida parece exigir mais do que você acredita ter para oferecer. A jornada de Lutero revela que não existe força verdadeira que não tenha passado pela escuridão. Não existe maturidade espiritual que não tenha sido moldada em silêncio. Não existe fé sólida que não tenha sido desafiada até o ponto de quase quebrar. A transformação que Lutero viveu também pode acontecer em você, porque Deus não muda. Ele ainda trabalha na profundidade, ainda reconstrói no silêncio, ainda fortalece quando tudo ao redor tenta enfraquecer. A noite que quase derrubou Lutero foi a noite que revelou quem ele realmente seria. Da mesma forma, aquilo que hoje pesa em você pode estar preparando seu espírito para uma nova fase. Deus não desperdiça dor, não desperdiça silêncio, não desperdiça nenhuma das lágrimas que você pensa que ninguém vê. Ele molda, prepara, fortalece e encaminha. Ao permitir que sua alma passe pelo processo que Lutero atravessou, você descobre que a força que sempre buscou não estava fora, estava sendo formada dentro de você. A maturidade que desejou por tanto tempo começa a nascer quando você aceita caminhar mesmo sem respostas. A paz que parecia distante se torna presente quando você solta o que te controlava. A clareza que esperou com ansiedade surge quando você finalmente permite que Deus trabalhe onde suas mãos não alcançam. A jornada de Lutero termina como exemplo de que ninguém se torna forte apenas pelo que encontra na luz, mas principalmente pelo que enfrenta na escuridão. Essa é a verdade que acompanha seu caminho a partir de agora. Você não caminha sozinho. Deus está no silêncio. Deus está no processo. Deus está na construção invisível. Ele molda sua resistência, fortalece suas raízes e transforma sua história a partir de dentro. E quando essa transformação se torna completa, o mundo inteiro percebe aquilo que Deus já tinha visto desde o início.